Senhores, retomando as nossas atividades agora, nós vamos dar início à etapa de debate, painel consultório farmacêutico, como implantar. E aí eu gostaria de fazer uma convocação ao time de painelistas para que venham a esse palco compor os seus respectivos lugares. Por gentileza, Dr. Walter Luiz da Costa Júnior, Dr. Niraldo Paulino, doutora Ana Cristina Serra Polimeno, também convocando o doutor Samuel Amano Máximo, doutora Solange Brícola, doutora Patrícia Flora Melo, doutor Juan Carlos Becerra Ligos e o doutor Marcos Machado Ferreira. Composta, então, a nossa mesa com os nossos painelistas. Nesse momento, então, nós gostaríamos de convidar para esta etapa do debate, por gentileza, o coordenador, Dr. Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Júnior. Por favor. Boa tarde a todos. Parabéns mais uma vez pelo nosso dia. E para aqueles que não tiveram no período da manhã, nós tivemos um painel riquíssimo. E, de antemão, vou agradecer a participação de todos, porque recebemos mais de 100 perguntas e ainda está chegando. Então, já peço antecipadamente desculpas, que talvez não vamos conseguir responder a todas, mas, na medida do possível, algumas questões contemplam várias perguntas e nós vamos tentar responder. Dentre as atividades de um conselho profissional, a fiscalização é o objetivo dos conselhos profissionais. Fiscalizar o exercício ético da profissão é o motivo da existência dos conselhos profissionais. O CRF São Paulo, nos últimos anos, atuou fortemente no sentido de garantir a presença e assistência constante do farmacêutico nos estabelecimentos onde se faz necessária a sua atuação, com o objetivo de que a população tenha acesso à orientação de um farmacêutico. Alguns dados da nossa fiscalização. O Conselho de Farmácia de São Paulo é o maior conselho do Brasil e é o conselho que mais fiscaliza. No ano de 2017, tivemos 80 mil inspeções, com índice de 93% de presença de farmacêutico nas farmácias e drogarias do estado de São Paulo. Além deste projeto, foi criado há 2 anos o projeto Fiscalização Parceira. A fiscalização do CRF atuou nos últimos anos com o objetivo de orientar o farmacêutico no correto e pleno exercício da profissão e na implementação das boas práticas profissionais. O projeto Fiscalização Parceira surgiu para transformar o fiscal num aliado do farmacêutico e contribuir para reafirmar as diretrizes já fornecidas pelo farmacêutico ao proprietário, gestor e colaboradores, auxiliando na construção da autonomia profissional. Faz parte do projeto a publicação de matérias quinzenais no portal do CRF São Paulo sobre temas de interesse dos farmacêuticos, além de palestras realizadas por todo o Estado, que resultou na Carta de São Paulo. Além de tudo, em 2016, em maio de 2016, foi criada a fiscalização, implantação gradativa da fiscalização eletrônica, que em janeiro de 2017 atingiu 100% dos fiscais, que passaram a utilizar tablets para realizar a atividade de fiscalização e transmitir os respectivos dados à sede via web, imediatamente após a inspeção. A fiscalização eletrônica proporciona uma maior agilidade no preenchimento dos formulários e, com isso, o fiscal pode se dedicar mais tempo para fornecer orientação ao fiscalizado. Em 2016, houve um aumento no número de orientações em 233%, quando comparado ao exercício de 2015, com a manutenção em todas as áreas de atuação do farmacêutico em defesa do âmbito e da saúde pública. Dentre outras atividades do Conselho, também temos o Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, criado em 2008, que desenvolve as estratégias de transformar as farmácias em estabelecimento de saúde,
com o objetivo de reorientar estabelecimentos farmacêuticos, tornando-os capazes de atuar verdadeiramente como estabelecimentos de saúde e auxiliar o Estado na implementação de diversas políticas de orientação, prevenção e recuperação da saúde. Também, em 2014, criamos o primeiro Congresso Farmácia e Estabelecimento de Saúde no Centro de Convenções Rebouças, que resultou na Carta de São Paulo, que define 10 características e qualidades para fazer com que a farmácia seja reconhecida como farmácia 10 estrelas. Em 2016, realizamos diversos encontros com farmacêuticos proprietários de farmácia na capital e no interior. E também os fascículos do Conselho, com o objetivo de contribuir com o uso racional de medicamentos, valorização do farmacêutico e um ambiente compatível com as reais necessidades da população e, principalmente, a melhoria da saúde pública. O CRF disponibiliza uma série de fascículos sobre temas relevantes aos farmacêuticos, como medicamentos isentos de prescrição médica, antibióticos, anti-inflamatórios, cuidado com os farmacêuticos dos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, depressão, dislipidemias, atenção farmacêutica, dispensação de medicamentos e consulta e prescrição farmacêutica, num total de 12 fascículos. Esperamos, nesses próximos 2 anos, continuar publicando e ajudando o farmacêutico na construção de uma farmácia clínica que possa ser percebida pela população como uma necessidade. Muito obrigado. Doutor Antônio Geraldo, nosso moderador, fez a sua breve introdução farmacêutico industrial, formado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, especialista em manipulação magistral, especialista em cosmetologia, palestrante em diversos congressos nacionais e internacionais, vice-presidente da Anfarmag, proprietário da farmácia Arte Ervas em João da Boa Vista, em São João da Boa Vista, secretário-geral do CRF, vice-presidente do CRF, também consultor palestrante para o setor magistral e, neste ato, responsável por esse debate, que pela quantidade de perguntas eu tenho a pretensão de vê-lo pegar fogo, não é? Na acepção do termo, claro. Doutor, por favor, é contigo. Primeiro, Tony. Sou farmacêutico, meu nome é Marco Coy, da cidade de Araçatuba, São Paulo, proprietário de farmácia independente. Parabenizo o CRF São Paulo por estar atento a esta área, que apesar de grandes entraves, prosperará. A pergunta direcionada ao Dr. Juan Carlos e à doutora Patrícia. Como realizar este nobre serviço farmacêutico, que é a implementação do consultório na drogaria de rede, se por muitas vezes os farmacêuticos são treinados a cumprir metas, oferecer produtos, muitos em desvio de função. Existe então uma dicotomia entre o que se fala e o que se faz. Não seria importante que houvesse uma quebra deste paradigma, onde o farmacêutico é tratado como gasto? Uma sugestão é a criação de uma comissão mista entre empregadores e colaboradores, para que, além dos lucros, o foco possa ser também a necessidade do cliente e a valorização profissional. Porque o farmacêutico tem muitas atividades, como orientar
Você pode repetir a pergunta, Geraldão? Como realizar este novo serviço farmacêutico, que é a implementação do consultório na drogaria de rede, se por muitas vezes os farmacêuticos são treinados a cumprir metas, a oferecer produtos, muitos deles vivem em função. Existe então uma dicotomia entre o que se fala e o que se faz. Não seria importante haver uma quebra deste paradigma, onde o farmacêutico é tratado como gasto, com uma sugestão, a criação de uma comissão mista entre empregadores e colaboradores, para que, além dos lucros, o foco possa ser também a necessidade do cliente e a valorização profissional? Essa pergunta foi mais para as redes aí, né? Mas eu penso o seguinte, tem que acabar esse negócio de farmacêutico ser inimigo do dono da farmácia. Isso não pode existir. O farmacêutico tem que ser o braço direito do empresário. Okay? Ele precisa entender o problema do empresário, precisam se comunicar, precisam aprender, precisa haver sinergia nesse negócio. É incabível alguém trabalhar numa empresa que não está tendo lucro e achar que vai se dar bem, não é isso? Deve estar faltando algum parafuso nessa pessoa, me desculpa. Mas está vendo que a empresa não está indo bem, não está tendo retorno, não está tendo dinheiro, e ainda vai lá pedir aumento? Que eu vejo isso? Quer dizer, então, essa é a primeira coisa, é você tentar entender um pouco o empresário, qual é o propósito dele, o que ele quer, e também o empresário tentar entender, ou seja, o farmacêutico tem que começar a mostrar valor. Valor é a somatória dos benefícios menos a somatória dos sacrifícios que o cara tem para ter esse benefício. Isso é valor. Tá? Então, o farmacêutico precisa se mostrar mais, precisa mostrar como ele consegue rentabilizar o negócio, além de manter a empresa em ordem, em termos regulatórios, que é para isso também que ele está sendo pago, lógico. Uma empresa que está em dia com os problemas regulatórios já não tem despesa com multa, já não tem problema com fechamento, com interdição e uma série de coisas. Agora, enquanto o farmacêutico realmente não mostrar esse valor, enquanto o farmacêutico e o empresário não se entenderem que estão do mesmo lado, vai ser difícil. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Turhan, doutora Patrícia. Aqui a pergunta da doutora Valéria Lacerda Bezerra da Rocha. Ela fez uma pergunta, acho que quem pode responder não está direcionado, mas acho que o doutor Marcos é a pessoa indicada para responder. O curso de farmácia, graduação à distância, está sendo bem visto? Terá o mesmo valor para o CRF? Existe o risco de ser vetado o curso à distância após ter iniciado? Essa questão do EAD, nós temos discutido muito e nos preocupa demais, né? Temos feito aí diversas discussões nesse sentido. Primeiro, se ele vai ser válido, vai. Se o Ministério da Educação aprovar, ele será válido, né? Quais são as 3 questões, cara? Só repete, por favor. Ela fez 3 questionamentos diretos, são... O curso de farmácia à distância está sendo bem visto? Essa é uma pergunta. Terá o mesmo valor para o CRF? E existe o risco de ser vetado o curso à distância após ser iniciado? Então, se está sendo bem visto, não está. Nós temos muita preocupação, não sabemos como é que vai ser avaliado esse estudo. A questão dos polos, que está dentro aí da questão do EAD, nos preocupa muito, né? E nós temos feito diversas campanhas contra o EAD, porque do jeito que ele está sinalizado, nós entendemos que não é adequado para a categoria, que não é adequado para o profissional farmacêutico. Se ele vai ser aceito, se o MEC autorizar e a faculdade e a universidade tiver autorização, ela irá formar os alunos e o conselho não tem o que fazer depois, porque a inscrição, se o curso está autorizado e está regularizado, a inscrição é obrigatória. O que nós podemos fazer é antes, e nós temos feito. Nós mandamos, no ano passado, ofício para todas as universidades, nos colocando para todos os coordenadores de curso de farmácia, nos colocando contra o EAD. Fomos chamados a algumas universidades que queriam colocar o EAD e tivemos conversação. Algumas delas recuaram, não abriram o curso, e nós vamos fazer todos os esforços possíveis para que não seja efetivado o EAD. Agora, isso não passa, é importante dizer isso não passa pelo Conselho. A autorização para uma universidade, para uma faculdade funcionar, nada tem a ver com o Conselho. O Conselho não proíbe os cursos.
Infelizmente, essa autorização ela passa pelo Ministério da Educação. E, se isso for aprovado, vai acontecer. Eu não sei, porque está sendo inscrito, temos várias perguntas, não sei se é possível. Acho que precisaria pelo menos terminar uma rodada de perguntas, para que a gente não atropela quem fez as perguntas já inicialmente. Pode ser? Podemos pelo menos terminar esse bloco e aí depois o senhor faz? Por favor. Encaminhada para o Dr. Walter, Flávio, acho que é Yamato. O consultório farmacêutico pode ser instalado dentro de uma clínica comum? Olá, Flávio. Obrigado pela pergunta. Eu não vejo problema algum, né? O nosso consultório está numa clínica escola, porque na clínica que nós temos, o objetivo da clínica é ter um campo de estágio para os alunos. Agora, da mesma forma como foi colocado aqui, né, que temos nutricionistas trabalhando com médicos em clínicas, psicólogos, clínica com médico, psicólogo, por que não uma clínica com farmacêutico? Não há nada que impeça isso. O único impedimento, no momento, é o do entendimento do médico e dos demais colegas que trabalharão nessa clínica, da importância do farmacêutico trabalhar junto com ele. Ou seja, aquilo que se fala há muitos anos, especialmente no ensino de graduação, da importância de uma equipe multiprofissional para cuidar da paciente. Você não tem efetividade e resolutividade de problemas de saúde se você não tem um atendimento multiprofissional. Isso não existe. Um profissional trabalhando com a saúde de um paciente é um resultado. Uma equipe, o resultado é muito melhor. Então, a hora que isso estiver muito claro para os demais colegas que trabalham numa clínica, a gente vai ter essa porta aberta, né? Então, eu não vejo nenhum impedimento nesse sentido, muito pelo contrário. Agora, é claro que é uma área nova. É claro que a gente sabe que há algumas restrições, né? A mesma em relação à prescrição farmacêutica, o Conselho de Medicina ele também teve uma posição contrária no início, teve um entendimento depois, ou seja, nós estamos num caminho. É difícil você ter tanto tempo distante da parte clínica, a população não reconhecer você mais profissional de farmácia como alguém da área clínica, e de um dia para a noite, entre aspas, né, porque tem alguns anos, mas mudar toda uma cultura. Então, a gente é um desbravador, nós que estamos aqui agora. A gente tem um facão e uma selva para desbravar, a gente tem que abrir os caminhos. E se a gente não fizer isso mostrando a nossa cara, ninguém vai abrir a porta para a gente. Então, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, eu vejo de grande viabilidade, inclusive para o gestor dessa clínica, em termos de custo, porque ele vai ver que o paciente tem uma adesão maior à farmacoterapia, entre outras vantagens, e isso melhora a saúde do paciente consideravelmente e fideliza o cliente naquela clínica. Então, é muito interessante. Obrigado, Dr. Walter. Agora, a doutora Lucimara Cristina Guzmão, encaminhada ao Dr. Nivaldo Paulino. Há alguma lista com dosagens de quais fitoterápicos os farmacêuticos podem prescrever? Desculpa, como é o nome da pessoa? Doutora Lucimara. Oi, doutora Lucimara, obrigado pela Lucimar, pergunta. agora Lucimar. também não sei se é Lucimar ou Lucimar. Muito obrigado pela pergunta. Existe hoje uma documentação oficial de plantas relacionadas nos mementos oficiais que podem ser prescritas pelos farmacêuticos. E tem uma lista também, denominada lista de prescrição exclusiva para médicos, em que há restrição de prescrição pelos outros profissionais. Então, é possível, consultando essa lista de medicamentos fitoterápicos de prescrição exclusivamente médica, evitar essas plantas, substituindo-as, obviamente, por opções que sejam de prescrição livre. E aí, dentro, claro, de uma intercambiabilidade, conhecendo o mecanismo farmacológico de ação e conhecendo as doses que se equivalem em termos de eficácia terapêutica para poder fazer essa adequação de intercambiabilidade. Mas existe, sim, isso definido já pelo Ministério da Saúde,
e é de consulta livre para todos os farmacêuticos que queiram fazer o trabalho de prescrição de fitoterápicos ou plantas medicinais. Obrigado, doutor Nivaldo. Agora a pergunta da doutora Luciana Camperlingo, endereçado à doutora Ana Cristina Serra. O consultório de farmácia estética sempre será associado à clínica de estética própria? Um sempre dependerá do outro? Como cobrar a consulta neste caso? Não necessariamente ele pode estar junto. A gente pode atuar dentro de outras clínicas. Não precisa ser exclusivamente uma clínica própria. Tem profissionais que cobram avaliação, que é a consulta, e tem profissionais que agregam esse valor dentro do pacote fechado. Vai de acordo com o que você estabelecer. Na minha vivência, o melhor, no momento, dentro da estética, eu tenho colocado o valor da consulta dentro do primeiro atendimento já. Eu não cobro a consulta, já cobro a avaliação e o primeiro atendimento. Isso só não acontece quando não cabe a mim o tipo de tratamento, como alguma coisa mais específica que foge do minimamente invasivo. Muito obrigado. Agora, doutora Elaine Oliveira, encaminhada ao doutor Juan Carlos. Num consultório farmacêutico independente, eu posso também incluir outros serviços como podologia, estética e acupuntura? Independente, fora da farmácia, é isso? Bom, eu não sei ao certo a legislação, mas eu não sei se... Eu acho que pode, segundo a legislação, pode. Eu não sei, talvez o doutor Marcos aqui possa explicar isso melhor, né? Eu não tenho esse conhecimento, se alguém tem, porque realmente eu não tenho. Não sei se fora da farmácia, realmente você pode ter um consultório de várias especialidades, né? Eu não sei. Alguém sabe? Em clínicas médicas é possível você colocar especialidades dessa, inclusive podologia. Agora, como consultório farmacêutico, eu sinceramente entendo que não. Eu não lembro de ter uma legislação que fale sobre isso, mas como consultório, eu entendo que não. Até porque em consultórios médicos também isso não é possível. Em clínica, sim. Clínica agrega todos esses trabalhos, todos esses serviços, inclusive podologia para pacientes diabéticos, para pacientes com problemas onde passam com dermatologistas, tal. Agora, em consultório farmacêutico é muito novo. Eu confesso que não tem legislação específica para isso, que eu me lembro de ter visto, não. Não, a acupuntura é possível. Acupuntura, inclusive, farmacêutica. Nós temos, inclusive, o coordenador da comissão da acupuntura sentado atrás de você aí. Depois você pode até se orientar com ele. Mas a acupuntura, é possível montar o consultório de acupuntura e o consultório farmacêutico. Aí sim, aí é possível. Só podologia que eu entendo que é mais complicado, até porque eu não sei se tem regulamentação para podologia, eu sinceramente não entendo de podologia. Mas a acupuntura, sim, normal. Muito obrigado. Agora a pergunta da farmacêutica Vera, encaminhada do doutor Samuel. Em relação ao CAPS, como instalar uma consulta farmacêutica, sendo que a grande maioria não tem adesão à medicação? Como seria esse consultório? Qual o nome dela? Desculpa. Vera. E ela pergunta como em relação se dá esse consultório? Ao CAPS, como instalar uma consulta farmacêutica, sendo que a grande maioria não adere à medicação? Como seria esse consultório? Olha, eu acredito que na sua pergunta você já até justifica, né, a necessidade da consulta farmacêutica, do consultório farmacêutico, uma vez que você reconhece que não existe a adesão à terapia medicamentosa. Nas unidades das quais nós fazemos a coordenação da assistência farmacêutica, o profissional farmacêutico ele já realiza essas consultas, da mesma maneira que os profissionais da estratégia, ele possui uma agenda com uma carga horária específica para esse serviço. Agora a pergunta para
doutora Solange. A farmacêutica não quis se identificar. O profissional especialista em farmácia clínica está apto à realização de exames físicos durante a anamnese? Ou a conduta se baseia somente na verbalização dos sintomas pelo paciente? Os conhecimentos em semiologia clínica habilitam e respaldam legalmente o farmacêutico para a realização do exame físico? Pronto. Quem fez não se identificou, não se né? identificou. Então, é muito importante diferenciar quando a gente fala em semiologia. Semiologia médica é que deu origem para que a gente diversificasse e chegasse ao conceito de semiologia farmacêutica. Não está previsto esse tipo de abordagem. Evidente que, quando eu estou acompanhando um paciente, eu tenho parâmetros bioquímicos, parâmetros biológicos, a queixa, a duração, e, principalmente, o meu foco está na farmacoterapia. Eu posso até fazer uma alusão e inferir uma articulação àquela manifestação que o paciente está apresentando, tipo uma reação adversa, que pode ser um exantema, um eritema, um edema palpebral, uma úlcera, que tenha surgido em decorrência da farmacoterapia. Esse tipo de diagnóstico, de semiologia, avaliando esta correlação entre o uso de medicamento e uma manifestação clínica, você está habilitado com todo o preparo, know-how de conhecimento como farmacêutico clínico. Mas, para fazer exame físico, a palpação, a ausculta, sibilo, estertor, essa é uma linguagem que a gente conhece, aprende no curso de semiologia para farmacêuticos, identificar o que é um paciente ictérico, 3 cruzes, 4 cruzes, o que é um paciente que tem insuficiência cardíaca anasarcado, ou seja, com edema, Godet, de membros inferiores, mas não é do âmbito e do escopo nosso trabalhar fazendo a semiologia, palpando o paciente, auscultando, ou fazendo qualquer tipo desse tipo de investigação. Não há necessidade disso. O nosso foco é na farmacoterapia. O máximo que a gente pode identificar é uma reação adversa a um possível uso de medicamento e uma manifestação clínica. Nesse sentido. Aliás, é muito importante, a pergunta tem grande validade, porque a gente vê vários colegas exacerbando. Quando a gente fala no consultório farmacêutico, não criou-se um novo mercado de trabalho, mais uma oportunidade para eu sair por aí desenvolvendo novas habilidades. Não. Nós vamos utilizar o nosso escopo, nossa ferramenta de trabalho, que é o conhecimento do medicamento. Nós não precisamos sair por aí auscultando e fazendo a diferença entre um estertor e um sibilo. Para mim, importa saber orientar sobre o uso de um dispositivo inalatório, mas eu não preciso saber da ausculta do pulmão do paciente. Tá? Obrigado, doutora Solange. Agora, a doutora Valéria Bezerra, encaminhada ao doutor Juan. Farmácia independente, hoje, é realmente muito difícil. Mas gostaria de saber, na sua opinião, não tem futuro? Não vale mais a pena investir nisso? Uau, hein? Valéria, pergunta difícil, hein? É difícil mesmo. Eu vou aqui dar a minha opinião, ok? Pessoal. Farmácia, hoje em dia, é um negócio que exige alto volume de vendas para ser rentável, ok? Não adianta. Se não vender muito, já era. Vai fechar. O grande desafio está em como você remunerar os serviços que você vai prestar de forma adequada. Ou seja, eu acho que a farmácia independente ela vai ter que se reinventar. Esse negócio de querer competir com as grandes companhias vendendo cataflão, diclofenaco, é suicídio. Aí é melhor fechar mesmo. Tá, melhor trabalhar para alguém que você vai ser mais feliz. E vai ter férias, 13º, e uma série de coisas que você não tem hoje, não é verdade? E não vai perder a família, porque quando acaba o dinheiro, acaba tudo, viu, gente? Vai por mim que o negócio é punk, viu? E ainda você sai com o nome sujo. É complicado demais. No entanto,
como é que eu vejo a farmácia independente? Eu vejo ela prestando serviços, até porque a população está envelhecendo, outros serviços que talvez nem apareceram ainda. Eu sempre falo que o pior concorrente é aquele que não apareceu ainda. Esse é o pior concorrente. Né? Então, eu não sei, a gente está próximo da casa de pessoas de idade, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas, os filhos, os netos têm que trabalhar. Será que a gente não poderá fazer, eu vou pôr aqui entre aspas, um home care diferenciado, alguma coisa assim, e ser adequadamente remunerado por isso? O outro dia, eu vi uma farmacêutica saindo de uma farmácia que eu estava visitando, e eu perguntei ao proprietário, aonde vai a farmacêutica com uma seringa na mão? Eu estava com uma sacolinha com uma seringa. Falei assim, vai aplicar uma injeção. Né? Falei, e quanto vocês cobram para aplicar uma injeção a domicílio? R$10, incluindo a seringa. Quer dizer, eu fico pensando, cara, o cara se formou, investiu, estudou, uma baita de responsabilidade para cobrar R$10 para aplicar uma injeção a domicílio, gente. Eu acho que é isso que tem que começar a mudar, na minha opinião. Se não mudar, provavelmente as farmácias independentes não conseguirão volume de vendas para competir com as grandes companhias, até porque já foi dito aqui que a margem está caindo e as despesas continuam aumentando, ok? Obrigado, Juan. O farmacêutico não quis se identificar. A pergunta é encaminhada ao Dr. Marcos Machado. Como o senhor está sentindo a resistência médica ou de outras classes profissionais, o reflexo dos médicos com a prescrição farmacêutica e a implantação dos consultórios farmacêuticos? Cite casos, se houver, por favor. A resistência nós já esperávamos, né? Os médicos se sentem ameaçados, até porque o profissional farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo da população, muito mais próximo do que nas UBS, muito mais próximo do que nos consultórios e nas clínicas. Então, se sentiram ameaçados, mas é preciso ficar claro os limites que nós podemos atuar, né? A linha entre a atuação clínica do farmacêutico e a ação, ou seja, como é que fala isso? Mas atuação médica, né? A linha entre farmacêutico e atuação médica é muito tênue, e a gente também não pode ultrapassar a linha, né? Então, é preciso saber o que nós podemos fazer. Acabou de responder uma pergunta que já ouvi várias vezes, mas nós podemos fazer exame físico? Não, nós não podemos fazer exame físico. A doutora Solange acabou de explicar. Então, num primeiro momento, os médicos ficaram muito preocupados com a atuação clínica, com a prescrição de MIPs, né? Eles acham que é uma invasão, que é possível que a gente, né, roube espaço, que a gente atrapalhe, assim como foi também com a estética. A estética está sendo uma dificuldade enorme, os médicos também têm entrado com ação contra o Conselho Federal de Farmácia. Então, todas as vezes em que a profissão ela avança um pouco mais, ela esbarra em alguma outra profissão, e a medicina se sente ameaçada nesse momento em função da expansão da farmácia, mas é uma coisa normal. Nós temos que continuar a expandir, continuar a crescer. Então, eles têm feito ações, o Conselho tem respondido, e não perdemos nenhuma ação por enquanto. Eles haviam entrado com ação contra a Resolução 585, 586 do Conselho Federal, não hesitaram não conseguiram ganhar isso, e nós continuamos fazendo. Então, a reação da medicina considero normal. Nós temos que fazer o nosso papel. Obrigado, doutor Marcos. O colega lá que gostaria de fazer a pergunta é o doutor José Jorge Botelho. Voltando no EAD, né? Ele faz a seguinte pergunta: unir todos os CRFs da federação e entrar com uma ação na justiça conjuntamente com o Conselho Federal de Farmácia para evitar a formação dos cursos à distância. Olha, as ações que são possíveis fazer pelo Conselho, nós já temos feito, né? Volto a dizer, a impressão que dá para alguns colegas é assim, que se o Conselho quiser, não permite que a faculdade faça. Não é isso. Não tem nada a ver. O Conselho não regulamenta a faculdade que vai dar o curso, e nem o tipo de curso, e também nós não
temos a opção de não inscrever o colega lá. Isso não é função do Conselho Regional nem do Conselho Federal. A gente tem ações realmente lá no Ministério da Educação, nós podemos fazer diversas ações contra o EAD, que nós já temos feito, propaganda contra, vamos nas universidades, brigamos por isso, né? Denunciamos a questão das faculdades que querem fazer, temos batido pesado e conseguimos evitar. Já tinham faculdades aqui em São Paulo com os cursos abertos já para EAD, e nós conseguimos segurar isso. Fomos pessoalmente numa universidade conversar com o diretor, com o coordenador, eles voltaram atrás, isso tudo é feito. Agora, se houver liberação pelo Ministério da Educação, e digo mais, se a sociedade comprar a ideia de que EAD é um bom negócio, e essa é a grande preocupação do Conselho, nós fizemos esse debate o ano inteiro de 2017, rodamos o Estado debatendo isso, inclusive dentro de universidades, né? Se a sociedade comprar a ideia de que fazer faculdade sentada lá, na cadeira de casa, lá do escritório, seja onde for, é uma boa ideia, aí vai ser complicado. Então, nós temos feito ações, pedimos a ajuda no ano passado para que fosse mandado e-mails para os deputados, pedimos também para que os colegas fizessem abordagens no Conselho Municipal de Saúde, junto aos seus políticos também, conseguimos várias moções de repúdio, várias, em câmaras municipais de várias cidades de São Paulo, moções de repúdio na Câmara Municipal contra o EAD, Santos, Piracicaba, Presidente Prudente, diversas, gente, eu não vou lembrar todos agora, mas tudo isso fruto de ação do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Nós fomos até essas cidades e diversas moções de repúdio foram feitas. Então, o que o Conselho pode fazer, nós estamos fazendo. Se o MEC autorizar, isso pode acontecer. Mas nós temos uma comissão de ensino também, que tem sido extremamente atuante e combativa, muito combativa. A doutora Daniele, que é a nossa diretora tesoureira, não é à toa que ela veio para a diretoria, ela tem se destacado, a doutora Marise não pôde estar aqui hoje, mas tem sido extremamente combativa quanto ao EAD. Esperamos ainda conseguir manter essa questão. Aliás, só para terminar, doutor Geraldo, isso está no plano de trabalho da nova diretoria. Não aceitar o ensino à distância pelas universidades. Isso está colocado no nosso plano de trabalho, que inclusive vai ser apresentado na segunda-feira. Então, dessa diretoria, vocês podem contar com todas as ações possíveis contra o ensino à distância. Se só torcemos aí também para que isso consigamos evitar que isso saia do MEC. É o que nós podemos fazer. Doutora Solange quer fazer uma sugestão? É inquietante, né, essa questão, e se me permite uma observação, eu acho que nós temos um limite para lutar contra algumas coisas. O ensino à distância, como bem o doutor Marcos colocou, existe uma pressão muito grande para isso, e a preocupação não adianta a gente contar com os deputados que temos, com a política atual, e a pressão virá da sociedade. Não sei como os meus colegas pensam a esse respeito. Essa pressão virá mesmo, é uma coisa que a gente entende, também sou professora universitária, e vejo quanto seria inviável a gente pensar no nosso curso, que é eminentemente tecnicista e prático, acontecer na forma do ensino à distância. Mas eu acredito que há uma revolução mundial nesse sentido, de cada vez mais permitir que as pessoas façam home office, entre várias as profissões, as coisas estarão mudando. E que talvez a gente tenha que pensar por outro caminho. Uma das coisas que eu penso, eu sei que é um pouco, talvez incisivo demais, mas é caminhar como a OAB, a Ordem dos Advogados. Se nós não podemos impedir que esses cursos venham e coloquem no mercado esses profissionais, nós temos que, pelo menos que antes de habilitá-lo, ele ter o seu CRF para trabalhar, que ele seja submetido a uma avaliação, como o próprio CREMESP já vem trabalhando com a medicina também.
Não que está validado, mas já vem fazendo os testes de avaliação dos cursos de quem vem de fora, de quem vem da América Latina, principalmente Argentina, Bolívia, Paraguai. Eles estão sendo submetidos e avaliados antes de receber um CREMESP, o número, e ir para o mercado trabalhar. Talvez nós tenhamos que caminhar um pouco por aí, pressionando também do nosso lado para preservar a integridade do profissional e o conselho, nosso CRF, a principal ação é a fiscalização, né? Então, eu acredito que nós vamos ter que fiscalizar e exigir um profissional habilitado, de fato, adequado para atender a população. E talvez que a gente tenha que ir por um caminho lateral a esse processo. Não sei, essa é a minha opinião extremamente pessoal. Então, deixa eu explicar aqui uma coisa também importante, porque esse assunto, como eu disse, a gente discute ele há muitos anos, o ano passado foi um ano inteiro em função do ensino à distância. Em relação a como lidar com isso, de fato, nós estamos numa época em que a informação ela chega de forma muito rápida. Antigamente, se eu quisesse fazer um curso à distância, eu tinha que ficar sentado realmente lá na frente do computador. Hoje, provavelmente, se vocês quiserem fazer uma capacitação, seja ela qual for, vocês fazem agora no celular. Então, lutar contra a tecnologia é uma coisa complicada. E a sociedade também vai mudando e vai se adaptando. Então, por isso essa mudança é muito difícil, essa luta nossa é muito difícil. Porque se as novas gerações, que são realmente ligadas o tempo inteiro em tecnologia, entender que isso é bom, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para barrar. Muito grande. Mas é uma luta. A segunda questão que a doutora Solange coloca é a questão da OAB. Olha só, nós já fazemos essa discussão do curso da proficiência, ou seja, de fazer alguma coisa, uma prova para que a pessoa pudesse ser habilitada e não entrar direto, né, quando ela se forma. Nós já fazemos essa discussão há muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de trazer para São Paulo há uns 4 anos atrás, para vocês terem ideia de que isso não é uma coisa, o Conselho começou o ano passado. Não, acho que 4 ou 5 anos atrás, trouxemos para São Paulo diversos deputados lá de Brasília para discutir isso. Estava o Ivan Valente, não me lembro todos, mas tinham uns 4 ou 5 deputados que nós trouxemos para discutir essa questão, como é que nós poderíamos avançar. Por quê? A única profissão que faz a seleção por uma prova para poder escrever é a OAB. Por quê? Por que a medicina não faz? A prova da medicina ela é compulsória, você pode fazer ou não, e mesmo com nota ruim, não impede a inscrição, não faz isso. É um teste, uma prova compulsória. Nenhuma outra profissão faz como a OAB. Só existe a OAB, porque a OAB tem uma lei que permite ela fazer isso. Então, para que as outras profissões possam fazer isso, tem que ter uma lei que permita, e não existe. E quando nós fizemos essa reunião com os deputados, eles disseram, olha, esqueçam isso. O próprio Ivan Valente, que é muito ligado a gente, esqueça isso. O que se discute no Congresso é justamente até tirar essa prova da OAB, porque não se considera justo que a pessoa faça o curso e depois não possa se inscrever. E eu acho isso correto, porque você tem que avaliar a pessoa, o profissional, não depois que ele se formou, você tem que ter uma boa formação, não depois que ele passou 4 ou 5 anos na faculdade, você diz assim, olha, infelizmente, você não pode se inscrever porque você não aprendeu nada. Ué, mas como não aprendeu nada? Ficou 4 anos naquela faculdade, não aprendeu? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa aí que não está certo. Então, do ponto de vista nosso de conselho, nós queremos sempre os melhores profissionais. Nós queremos inscrever lá os mais capacitados, os que podem atender melhor a população, que darão melhor retorno para a profissão, do ponto de vista de ter um profissional sempre em evidência. Mas a legislação diz que, quando a pessoa passou os 4 ou 5 anos na universidade, se formou, nós somos obrigados a inscrevê-lo. E não há nenhum dispositivo legal, nenhuma lei que impeça o Conselho de inscrever. Todavia, nós estamos estudando, esqueci de dizer que o ano passado também o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo reuniu todas as outras profissões da saúde, as 14 profissões de saúde, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no final do ano passado, para fazer um documento conjunto com as outras profissões contra o EAD, liderados pela doutora Daniele. Então, nós fizemos muitas ações. Ainda assim, essa questão do EAD, ela é proeminente, ela está, né, o tempo todo. Então, só para que vocês entendam,
o Conselho Regional de Farmácia não pode fazer um teste de proficiência para inscrever. Se a pessoa se formou, nós somos obrigados a inscrever. Quem sabe no futuro, se a gente conseguir fazer uma lei, pedir que alguém passe uma lei nesse sentido. Mas hoje, formou, nós inscrevemos. Não há nenhuma opção nesse sentido, e se nós fizermos alguma coisa, será apenas compulsório. Fará essa prova o profissional que quiser se submeter. Nós não temos como legalmente fazer isso. Obrigado. Pergunta agora encaminhada ao Dr. Samuel. Quem pergunta é o Dr. Rodinei Veloso. Diante do exposto, na sua experiência, como foi a adesão dos profissionais farmacêuticos na implementação do consultório farmacêuticos? Pois existe uma resistência da própria categoria. E qual a participação dos outros profissionais de saúde na unidade em relação ao consultório farmacêutico? Eu acho bem pertinente essa pergunta. Realmente, quando você propõe um projeto desse, você realmente tira o profissional da sua zona de conforto, né? Nós tivemos resistência, sim, de alguns farmacêuticos que se apegavam muito na questão do eu não tenho conhecimento suficiente de farmacologia, eu não tenho conhecimento suficiente de interações medicamentosas, e no que a gente se pautou muito foi de que essas questões, os farmacêuticos iam muito atender os pacientes esperando aqueles casos do, a gente brincava, que era aqueles casos daquela série House, né? Os casos mais esdrúxulos, e não é isso, né? A gente mostrou lá que na apresentação, eu acho que eu mostrei que você efetivamente fazer uma intervenção de aprazamento de horário, de orientação de dose, do que vai tomar, com o que vai tomar essa medicação, já vai fazer diferença na vida desse paciente. E a outra questão dos demais profissionais, a organização da estratégia de saúde da família, ela prevê o trabalho multiprofissional. Então, teoricamente, isso teria que ser mais bem aceito. Nós também tivemos algumas resistências por parte de alguns profissionais, mas eu acredito que essa resistência se dá muito mais por parte deles não conhecerem o que seria esse trabalho do farmacêutico, o que ele iria fazer na consulta. E, em relação aos médicos, sempre esse medo do quanto ele vai intervir na minha prática. Mas, que nem eu falei, ao final de um ano, a porcentagem dos pacientes atendidos pelos farmacêuticos era de 70% encaminhado pela equipe multiprofissional, o que demonstra que eles evidenciaram uma efetividade no serviço, senão não encaminhariam. Muito obrigado. Agora, a pergunta encaminhada para a doutora Solange Brícola. O nome é doutora Tatiana Francelino. Como é realizada a interação entre o ambulatório e a clínica médica? Pelo caso clínico, ficou entendido que o paciente que é atendido no ambulatório também recebe acompanhamento em caso de reinternação. Como fazer esta interação? Sim, exatamente isso. O paciente ele poderá ter uma primeira internação através de um pronto-socorro, encaminhamento da atenção secundária ou da atenção primária. E, durante o período da internação, ele é acompanhado, e na deshospitalização, nós já podemos ser acionados, e como participo também desses 50 leitos da enfermaria, para fazer a deshospitalização, acompanhando esse paciente ambulatorialmente. Então, nós temos ambulatórios de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Pela manhã é tocado pelo interno e o R1, e à tarde os assistentes e o R2 e R3. Então, nós, farmacêuticos clínicos, já podemos participar desde a deshospitalização, como foi o caso clínico que eu apresentei, inclusive porque aquela hospitalização ela tinha um caráter muito social, e também depois, durante o acompanhamento de qualquer paciente, durante o ambulatório que ele passe, ou o ambulatório geral e didático, o ambulatório breve, ou de acompanhamento normal, o próprio médico fazer o encaminhamento deste paciente para a farmácia clínica. E se, porventura, eu já venho acompanhando esse paciente ambulatorialmente, e por alguma intercorrência ele é internado na enfermaria, eu também consigo ver esse paciente na enfermaria, inclusive qualquer alteração de prescrição, quando ele voltará,
ser acompanhado depois ambulatorialmente, depois da alta. Então, essa interação ela é muito fluida, né? Porque são 50 leitos na enfermaria e um atendimento em torno de 4.000 consultas ambulatoriais mês pela clínica médica. De um modo geral, cada paciente passa 3, no máximo 4 vezes com o médico durante o ano nesse ambulatório. E se ele estiver vinculado à farmácia clínica, conosco é 1 ano pelo menos, todo mês. Muito obrigado, doutora Solange. Agora, caminhada a doutora Patrícia Flora. Quem faz a pergunta é o doutor José Paulo. Atualmente, quantas filiais da rede já contam com consultório farmacêutico? E qual foi o critério de escolha dessas filiais? É feito com hora marcada? Quanto ganha mais o farmacêutico e quais as exigências quanto à qualificação? Atualmente nós temos 5 filiais com os serviços farmacêuticos, uma filial recentemente com serviço de vacinação. Com relação ao salário, eu não posso passar valor de salário. O critério foi a cidade de São Paulo, porque exatamente como a matriz fica em São Paulo, isso iria facilitar o acompanhamento, tá? A intenção de você ter um número pequeno de drogarias, por mais que já tenham 2 anos, com relação aos serviços, né? Não assim, falando com relação às vacinas, porque é recente, é justamente pensar na qualidade, pensar no acompanhamento e com relação à capacitação, nós temos uma base que foi estruturada junto ao Cassiano. Essa base ela partiu da Abrafarma, nós somos associados também. Além disso, nós fizemos uma imersão na USP de Ribeirão Preto com o professor Leonardo. Então, nós atuamos na prática também na farmácia clínica da USP. E como a farmácia de rede ela tem uma central de treinamento de retaguarda, é uma capacitação inicial e continuada. Então, nós temos os multiplicadores farmacêuticos na retaguarda, que são treinados, capacitados constantemente, e essa equipe de multiplicadores, ela constantemente faz o treinamento e a capacitação desses farmacêuticos atuantes. Mas, independente disso, é muito importante que o próprio farmacêutico atuante, eu tinha até falado na minha apresentação, que ele seja muito dedicado com relação à capacitação, que ele se interesse pela causa. É importante que ele tenha atitude com relação a isso também, porque não basta a gente só ter conhecimento. A gente tem que ter habilidade, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter empatia, para que o serviço saia de forma efetiva. Obrigado, doutora Patrícia. Agora a pergunta encaminhada, direcionada ao doutor Nivaldo Paulino, e quem faz a pergunta é a doutora Evana Renata de Mendonça. Já é uma realidade o trabalho com fitoterapia em conjunto com o rol de atividades possíveis num consultório farmacêutico, ou esta é uma prática de trabalho que deve ser realizada em separado? Essa é uma prática comum já no rol do escopo de atividades que o farmacêutico pode estar desenvolvendo. Inclusive, na semana passada eu tive um treinamento, no final do ano passado eu tive um treinamento numa clínica de fisioterapia em Londrina, em que tinha uma equipe multidisciplinar, em que constituía da equipe o fisioterapeuta, tinha nutricionistas e tinha o farmacêutico integrado à equipe multiprofissional, exatamente para trabalhar a aplicação e o desenvolvimento de uma terapia complementar envolvendo a fitoterapia. E eu fui dar a capacitação exatamente para que o farmacêutico que estava compondo a equipe multiprofissional pudesse desenvolver as atividades e ampliar dentro dessa unidade modelo, que ia reproduzir o mesmo tipo de atendimento em várias clínicas ao longo do estado do Paraná. Então, já é uma atividade, sim, do profissional farmacêutico, e é uma atividade que é extremamente interessante, porque ela traz uma adesão ao tratamento pelo paciente,
que é muito favorável à eficácia terapêutica. E é um grande diferencial porque nas evidências de trabalho da fitoterapia, o farmacêutico, dentre os profissionais da área da saúde, é o que tem a maior gama de conhecimentos, não só da parte de produção do insumo farmacêutico, fitoterápico, mas também da transformação desses insumos em uma forma farmacêutica adequada para melhor administração dentro de posologias e dentro de doses terapêuticas com eficácia comprovada. Então, a ideia é realmente que o serviço possa agregar, dentro do rol de atividades possíveis do farmacêutico no consultório, como uma forma diferencial, em que o farmacêutico possa atender, sim, dentro dessa opção terapêutica de prescrição livre para os farmacêuticos, com mais segurança, com qualidade e com a garantia de um retorno do paciente ao seu hall de clientes possíveis dentro da farmácia. Muito obrigado. A próxima pergunta é direcionada ao professor Dr. Walter Luiz da Costa Júnior e também ao Dr. Juan Carlos. O estágio na clínica é obrigatório? Qual a maior dificuldade para o engajamento dos estudantes versus a realidade do profissional no mercado e nos atendimentos? Quem fez a pergunta? A pergunta é da doutora Lívia Luiz Marengo, ela é mestranda na Universidade de Sorocaba. Doutora Lívia, obrigado pela pergunta. Sim, o estágio é obrigatório. Ele é um estágio curricular, supervisionado, então o aluno não está sozinho. Inclusive, eu tenho até o prazer de encontrar aqui nessa plateia pessoas que fizeram estágio comigo lá e hoje são profissionais e trabalham na parte clínica, né? Todos têm que passar, então, por esse estágio, assim como passam também pela farmácia hospitalar, mas, nesse caso, é a clínica, nós estamos falando, né? Então, eles passam um semestre, no mínimo, fazendo o estágio. A gente tem a opção, nesse momento, a gente tem uma matriz curricular que, no último semestre, o aluno pode ainda ampliar o tempo numa das áreas em que ele se identificou mais, o que permite com que ele faça mais do que um semestre. Ou seja, ele tem um semestre obrigatório e, quando ele chega no último semestre, ele pode optar por fazer novamente ou ficar mais tempo nessa área, se assim ele quiser. Tá? Acho que era essa a pergunta para mim. Bom, até estávamos conversando sobre esse assunto, né? Um dos grandes problemas é justamente a enorme diferença que há entre a lousa e a prática, como a doutora Raquel gosta de falar. Os empresários hoje, eu lido com grandes empresários, empresários médios, pequenos empresários, e eles estão com dificuldade em fornecer estágio para farmacêuticos. Eu digo que daqui a pouco o farmacêutico vai ter que pagar para fazer estágio, né? E por que isso? Porque existe um abismo entre a realidade da prática e o que é colocado nas instituições de ensino. Olha, eu vou falar o que eu ouço e o que eu vejo, porque depois dos 50, você fala e não quer se saber de nada, entendeu? Você que se lasca, fala o que você pensa e o que você vê. E essa é a realidade. Vivem me pedindo muito estágio. Quando eu falo para os meus colegas, eu estou precisando arrumar estágio aí na Zona Norte, principalmente manipulação é complicado. Então, o que nós precisamos fazer é que essa grade de ensino que agora está sendo reformulada, os estágios, sejam realmente próximos da realidade, atendam realmente a esse novo varejo. Né? Senão, você imagina um empresário, está lá, vai pegar um estagiário, ele vai ter que pôr alguém para cuidar do estagiário, cuidado para o estagiário não fazer nada errado, o estagiário muitas vezes não tem a dinâmica, não conhece nem a dinâmica, não sabe, muitas vezes, não estou falando isso em geral, estou falando em alguns casos, não sabe a diferença entre um produto de referência, um produto de genérico, um similar. E aí, como é que você põe um cara desse no balcão para te ajudar? Então, eu acho que o primeiro passo
que esses estágios realmente, ou seja, e que as instituições em si estejam próximos do que as empresas precisam. Quem quer ir para a drogaria, tem outras áreas de atividade, mas quem quer ir para a drogaria, quando você recebe um estagiário, o empresário e quem está lá dentro acha que ele vai chegar com alguns conhecimentos mínimos referentes ao negócio. E às vezes ele chega com muito conhecimento técnico, mas como eu disse, não sabe qual é a diferença entre um medicamento similar e um medicamento de referência. Não sabe que Novalgina é de pirona. Não consegue nem ler uma receita médica. Não é isso? Ou estou falando besteira? Então, vamos alinhar isso aí. Tá? E aí, o estágio que seja obrigatório, mas que realmente atenda a necessidade. Eu só queria complementar para a Valéria, que me fez aquela pergunta do consultório. Eu tive em Portugal faz 2 ou 3 anos, e lá as drogarias, elas ocupam o mesmo espaço para fornecer 8 ou 10 serviços farmacêuticos, inclusive de podologia, acupuntura, sei lá, tem lá eles têm lá 8 ou 10. Só que esses serviços, embora sejam fornecidos no mesmo local, no mesmo ambiente, são com horário marcado e com profissionais diferentes. Muitos deles, inclusive, são terceirizados. Bom, fazer a pergunta derradeira, eu lamento, as perguntas que não foram respondidas, como eu falei, quem deixou o e-mail aqui, nós enviaremos a resposta por e-mail. É uma pena porque tem muitas perguntas muito interessantes, né, e nos deixa muito honrado também a participação de todos. Então, a pergunta é encaminhada à doutora Ana Cristina, eu acho que é Erin. Após a empresa aberta, o próximo passo para regulamentar o consultório farmacêutico estética é a vigilância sanitária e o CRF. Como é a atuação do farmacêutico esteta frente às intercorrências que podem aparecer após a realização de um procedimento minimamente invasivo? A abertura da empresa funciona como qualquer empresa dentro da área da saúde. A gente tem que estar dentro de seguir todas as regras. Para trabalhar com minimamente invasivo, tem espaços específicos, áreas de movimentação, de circulação que é necessário. Como você vai agir numa intercorrência, isso é só muito estudo. Tem muitas coisas que a gente não consegue controlar, mas um bom exemplo são os usos de ácidos com peeling. Se a gente trabalhar dentro do que a gente pode, do que é permitido, a gente consegue reverter qualquer ação que ocorra erradamente ou alguma intercorrência. Mas o maior problema é que o profissional acaba ultrapassando o seu limite. Aí é difícil para a gente reverter. Aí, infelizmente, a gente tem que recorrer, abaixar a cabeça e procurar a ajuda de um médico ou algum outro profissional que possa nos ajudar. Mas dentro do nosso limite, dificilmente a gente tem intercorrência no meio do processo. Muito obrigado, doutora Ana. Quero agradecer a todos os painelistas, né, que cederam o seu tempo e a sua sabedoria para engrandecer esse nosso evento. Então, obrigado do Conselho Regional de Farmácia a todos vocês. E pediria aqui uma salva de palmas para os nossos painelistas.